Olha pessoal, nesse último bloco sobre o realismo, eu vou trazer para vocês algum contraponto sobre a utilização da teoria realista, a utilização até da teoria liberal ao redor do mundo. Como nossos políticos, como os fazedores de política, como os teóricos utilizam essas teorias para criar o framing, que é a impressão de verdade na cabeça das pessoas. Nenhuma teoria é puramente verdadeira e as teorias explicam os mesmos resultados de formas diferentes. Gostaria de te pedir para curtir o canal, convidar amigos para curtirem o canal e vamos lá falar sobre o framing da teoria, né? O que é uma teoria, na verdade? A teoria não é uma verdade absoluta, gente. A teoria é uma forma de tentar explicar um resultado a partir de uma lógica. Então, tentar usar uma lógica para prever um resultado futuro. E cada pessoa defende sua própria teoria como sendo uma verdade absoluta. Então, quando você pensa num economista defendendo Keynes ou um economista defendendo Hayek, um vai brigar com o outro até o último momento e nenhum dos dois vai ter razão, porque nem a teoria de Keynes foi aplicada de forma completa e nem a teoria de Hayek foi aplicada. Então, toda vez que você estiver brigando defendendo a teoria, saiba que você está sendo um bobo, porque os próprios teóricos discutiam teoria de uma forma muito amigável e muito tranquila. Mas vamos lá. Os cientistas, eles usam essas teorias para explicar resultados e os políticos usam teorias para justificar a vontade deles. Olha que interessante. Antes da invasão do Iraque, os cientistas das maiores universidades americanas fizeram uma notícia, não uma notícia, mas fizeram um artigo pago aconselhando todos os políticos americanos a serem contra a invasão do Iraque. Segundo esses cientistas das maiores universidades americanas, não era hora para invadir o Iraque, não tinha justificativa para invadir o Iraque, não havia nenhuma ligação explícita entre Iraque e Al-Qaeda, não tinha nenhuma evidência de armas químicas. E eles sabiam que estava sendo tudo criado para conseguir o apoio popular para a invasão do Iraque. Mas a família Bush invadiu o Iraque. Aí a gente pensa, gente, se todas as teorias, tanto a liberal quanto a realista, estavam contra a invasão do Iraque, por que os políticos invadiram o Iraque? Porque por detrás da invasão do Iraque existia um interesse econômico, existia o interesse da família Bush resgatar os poços de petróleo que eles tinham comprado e o Saddam Hussein tinha revertido para o patrimônio iraquiano. O que eu quero dizer para vocês é que quando uma teoria é colocada na cabeça das pessoas ou nos jornais, eles utilizam um monte de frases bonitas para tentar convencer a população. Quando um governo decide, por exemplo, invadir a Síria ou decide invadir o Iraque, a justificativa que você vai escutar na teoria econômica, a justificativa que você vai escutar na teoria política, a justificativa que você vai escutar na sociedade é que eles estão lutando contra um ditador sanguinário. Qualquer coincidência com a realidade do Maduro é pura coincidência. Então eles vão utilizar uma teoria para justificar isso. Por exemplo, para invadir a Venezuela, eles estão utilizando a teoria liberal, o argumento da não existência da democracia. Mas o que existe por detrás é um conjunto de interesses pessoais daqueles políticos que vão, de alguma forma, lucrar com a invasão. Ou seja, o interesse do fabricante de arma, ou seja, o interesse daquele que vai ficar com os poços de petróleo após a invasão. Nesse caso da Venezuela, a gente sabe que tem muito petróleo lá. No caso do Iraque, a família Bush era dona dos poços de petróleo antes mesmo do Saddam Hussein reestatizar os poços de petróleo. Então, o que é a utilização de uma teoria? A utilização de uma teoria é um frame. O que é esse frame? Você pega toda uma realidade que aconteceu no passado, utiliza essa realidade dentro da sua teoria e fala, a teoria respondeu os eventos passados? Ela tem explicação para esses eventos passados? Se convence que tem. Tem. A minha teoria explica os eventos passados. Então você pega essa teoria que explica eventos passados, extrapola para eventos futuros, aí você consegue utilizar essa teoria e prever eventos futuros e justificar essa previsão para tomada de decisões políticas, ou para fazer vídeos como eu faço, ou para brigar na internet como o pessoal super liberal ou da escola austríaca ou do menos Marx mais Mises fazem. O mais importante sobre teoria é que elas não são a verdade absoluta e elas são concorrentes. Quem acredita numa teoria protecionista da economia tem tanta convicção que aquilo dá certo como quem acredita numa teoria liberal da economia.
Então, quem acredita no realismo nas relações internacionais tem tanta convicção que a teoria é perfeita como quem acredita no liberalismo nas relações internacionais, ou até quem acredita no marxismo das relações internacionais, que é assunto dos próximos vídeos. Então, vamos pensar aqui, só para fechar os vídeos. Fazedores de política usam a teoria, né, para justificar. Think tanks usam a teoria para criar os vultos populares e ganhar apoio popular. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Heritage Foundation usa a teoria de liberalismo para falar que os países estão crescendo por causa do livre mercado. Aqui no Brasil, os think tanks que copiam o Heritage Foundation, como por exemplo o MBL, utilizam essas teorias para falar que o crescimento econômico do mundo inteiro é por causa do livre mercado e por causa da baixa na tributação. Então, com essas teorias, eles conseguem convencer até os funcionários que estão perdendo os direitos trabalhistas de que perder o direito trabalhista é bom. Olha o poder da teoria. Aqui no Brasil, por exemplo, eles justificaram com a teoria econômica de eu não sei de onde que eles tiraram que o aumento do feijão foi por causa da doação para Cuba. E essa justificação vai totalmente contra qualquer teoria econômica do mundo. Então, ou seja, o político usa muito sensacionalismo. Escutamos esses dias que Deus mandou votar a favor do Temer para o Temer não ser processado no STF. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que é uma teoria? O que é o sensacionalismo e o que está sendo aplicado na realidade brasileira para a gente saber buscar dentro das teorias aquilo que nos convence, pensar com a nossa própria cabeça e não deixar esses grupinhos formados na internet para convencer o público, como por exemplo o grupinho lá do Kim Kataguiri, convencer a gente de coisas que nós mesmos podemos buscar nas teorias que fundamentam a ideia daquelas pessoas. Então toda vez que você tiver um raciocínio teórico, corre lá e busca a teoria concorrente e vê qual que te faz mais sentido. Então, por exemplo, Temer está vendendo tudo baseado em uma teoria liberal. O Temer usa teoria liberal para justificar a venda e tudo. Nós acreditamos que os Estados Unidos têm interesse na destruição da nossa indústria baseado na teoria do realismo. Olha só que contraste interessante. Temer vende absolutamente tudo que o Brasil tem como patrimônio porque ele fundamenta na teoria liberal. Nós defendemos o patrimônio brasileiro porque nós fundamentamos na teoria do realismo e imaginamos que os Estados Unidos estão puxando o tapete do crescimento industrial brasileiro para fazer os Estados Unidos hegemônicos por mais tempo. Quem é liberal ou neoliberal acredita que os Estados Unidos querem o Brasil como parceiro comercial e que o crescimento do Brasil fará os Estados Unidos felizes. Quem não acredita no argumento anterior se pergunta por que o México não se tornou uma Alemanha. Então, meu ponto de vista é, se os Estados Unidos gostam dos parceiros, por que o México não cresceu? Gente, muito obrigado. O próximo vídeo provavelmente vai ser sobre marxismo. Obrigado por você que acompanhou até aqui. Curta o canal e até mais.